A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Conforme os irmãos já têm, né, ciência, a nossa escola bíblica ela está acontecendo e deve acontecer, por enquanto, totalmente online. Então, vou passar para os irmãos apenas um resumo do que foi a lição de número 1, falar de qual lição nós vamos estudar nesse segundo trimestre, conforme os irmãos já estão vendo aqui no meu plano de fundo, né? Então, o tema desse trimestre, desse segundo trimestre, é dons espirituais e ministeriais. O comentarista dessa revista é o pastor Elinaldo Renovato, e o subtítulo é Servindo a Deus e aos Homens com Poder Extraordinário. Nessa lição, nessas lições do trimestre, durante as 13 lições, iniciaremos com o tema e deu dons aos homens, que é a lição de hoje, essa nossa primeira lição. A segunda, o propósito dos dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre ou doutor, o presbítero, bispo ou ancião, o diaconato e a multiforme sabedoria de Deus. Encerraremos com esse tema, a multiforme sabedoria de Deus, na lição de número 13. Então, são 13 lições aí abençoadas e eu sugiro aos irmãos não percam nenhuma delas, porque o tema é muito importante. Não que os outros não sejam, mas é um tema de grande relevância para a igreja. E essa nossa primeira lição, a lição de número 1, tem como título E deu dons aos homens. Olha que maravilha. E deu dons. Será que todos temos dons? Todo crente tem um dom? Bom, como os irmãos sabem, a lição ela vem ali com uma leitura diária, que são pequenos textos para que os irmãos comecem a fazer uma introdução no que será comentado na lição de domingo. Então, na segunda-feira, nossa leitura diária estava em 1 Coríntios 12, versículo 4, que fala sobre a diversidade de dons. Na terça-feira, 1 Coríntios 12, 20, sobre os dons e a unidade da igreja. Na quarta-feira, 1 Coríntios 12, 11, a concessão dos dons. Na quinta, 1 Coríntios 12, 27, membros do corpo de Cristo. Na sexta-feira, 1 Coríntios 12, 31, procurai com zelo os melhores dons. E no sábado, Efésios capítulo 4, versículo 12, os dons são para aperfeiçoar os santos. Essa leitura diária, irmãos, ele é importante. Você pode aí fazer um acompanhamento com a sua família, fazer um culto doméstico, sem contar que o irmão já terá uma introdução do tema que será trabalhado. E aí, na semana seguinte, no domingo, nós costumamos fazer a leitura bíblica em classe. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje está no livro de Romanos e no livro de Coríntios. Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 ao 8, que diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Próxima leitura, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, que diz: Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia. O nosso texto áureo ele diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Né? O nosso texto de ouro, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8. E como os irmãos já sabem, a nossa verdade prática trata-se de algo que nós iremos pôr em prática a respeito do que aprendemos. E a nossa verdade prática fala que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Já tem aí um pequeno resumo do que significa dons ou o que seja dons, não é verdade? Qual o ponto central da nossa lição? O ponto central é a palavra dom.
E o que é dom? Dom é dádiva, é presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes. Então, falaremos sobre dom. Temos como objetivo nessa lição conscientizar que os dons espirituais eles são atuais, eles não ficaram lá no passado, eles não foram cessados, né, como alguns cessacionistas explicam. Analisar a questão sobre os dons de serviço, os dons espirituais e ministeriais. Os irmãos já podem ver aí uma classificação dos dons. E saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Eles tinham, né, mas não sabiam usar desses dons. Bom, irmãos, como uma pequena introdução, né, os dons eles são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o bem comum. Dons são manifestações sobrenaturais, não é algo que é natural, não é algo que é material, e é concedido da parte do Espírito Santo para trabalhar, para operar através das nossas vidas. O primeiro tópico fala sobre os dons na Bíblia. E aí, no tópico 1, fala no Antigo Testamento, como acontecia os dons no Antigo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, havia vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares. Que pessoas eram essas? Reis, sacerdotes, profetas, dentre outros. Todavia, os dons divinos, eles não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como nós observamos lá no regime da nova aliança. Então, observe que lá no Antigo Testamento, esses dons estavam concedidos apenas a alguns, não era para todos. E já indo para o tópico 2 fala agora sobre o Novo Testamento. No Novo Testamento, então agora na nova aliança, os dons de Deus estão agora disponíveis para a igreja. Em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então, enquanto lá no Antigo Testamento os dons eram limitados a algumas classes de pessoas, agora na nova aliança todos os crentes podem receber os dons do Espírito Santo. Então, já responde aquele meu primeiro questionamento. Todos os crentes têm dons, possuem dons? Então, todos os crentes podem sim receber os dons. Se você não os tem, peça que o nosso Deus te dá. O terceiro tópico, ele fala sobre uma dádiva para a igreja. O que é dádiva? É um presente. Né? Então, a fim de nós podermos sermos um pouco mais didático aqui em relação ou a respeito dos dons, nós vamos classificá-los. Nós temos os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. São 5 dons para serviços, 9 dons para dons espirituais e 5 dons ministeriais. No livro de Romanos, no capítulo 12, você terá acesso aí a esses dons de serviço, que são os dons de ministério, de exortação, de contribuição, de presidir, de misericórdia. Os dons espirituais estão no livro de 1 Coríntios 12, que é o dom de palavra de sabedoria, palavra da ciência, o dom da fé, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação. Passou um carro de som aqui no momento da nossa fala, mas nós não vamos parar, não. Então, como eu estava dizendo, esses 9 dons espirituais. E os dons ministeriais são dons de apóstolos, de profecia, de evangelistas, de pastores e de doutores. E os irmãos podem encontrar no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Então, fazendo uma síntese desse tópico, né, nós podemos dizer que nessas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes. E qual é o propósito disso? O propósito é de edificar a igreja de Cristo. Indo para o tópico 2 vai abordar sobre os dons, ou aborda, melhor dizendo, sobre os dons de serviços espirituais e materiais. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Então, vamos para os dons de serviço, né? Os dons relacionados ao serviço. Esses dons de serviço, irmãos, ele traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos e subentende-se que quem serve está prestando um serviço a alguém. Quais são esses dons? Os dons, né, do ministério, o ofício diaconal. Então, o diácono, irmão, não é aquele para ficar tomando conta de carro,
O diácono não é somente para ficar ali do lado de fora. O ofício diaconal ele envolve várias outras funções, até porque no período, né, nesse período, não havia carro. O diácono ele serve na igreja e aquele que tem esse ministério sirva com alegria de ajudar ao próximo, de servir ao próximo. O serviço de exortação, que é o serviço de encorajamento, o serviço de contribuição, de presidir, de ensino. A Bíblia fala em Romanos, né, que é aquele que é dado ensino, que ensine. E o serviço, o dom de exercer misericórdia. O próximo dom são os dons espirituais, e muitos buscam, não todos, mas alguns, né, desses dons espirituais. Mas os dons espirituais, ele é de uma categoria muito mais particular, né, da sua experiência religiosa do crente. E aí, dentre esses dons, nós temos a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, a palavra da fé, o dom da fé, o dom de cura, o dom de operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos, a variedade de línguas e interpretação de línguas. Infelizmente, alguns crentes buscam apenas alguns, né, como variedade de línguas, interpretação de línguas, mas é interessante que você também procure buscar o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé. Nós precisamos cada dia mais exercer a nossa fé. E como o nome já diz, são dons espirituais. Como eu falei anteriormente, é uma categoria muito mais particular da sua experiência com Cristo. Enquanto o primeiro são de serviços, de você servir, agora é seu relacionamento com Deus, é a tua espiritualidade. E no ponto 3 a gente já fala sobre os dons ministeriais. E os dons ministeriais, eles já têm outro propósito. Que propósitos são esses? É o propósito de capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, o propósito de promover o crescimento da igreja, é o propósito de desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. E aí, esses são os dons de apóstolos, de profetas, evangelistas, pastores, doutores. Então, você pode ver que esse dom não é um dom fácil para alguns, né? Não é uma promoção. Você tem uma função. Parece até o dom de serviço. E é esse dom que mantém a igreja de Cristo de pé, porque precisa ser capacitado, precisa promover o crescimento da igreja, precisa desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Cristo. E aí, fazendo uma síntese desse tópico, nós podemos ver que nenhum membro do corpo de Cristo ele é autossuficiente, irmão. Por quê? Porque dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros. Nós somos como um corpo. Nenhum membro do corpo ele trabalha sozinho. Um é dependente do outro. E para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e para que ela seja edificada, né, pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. O tópico 3 fala de Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. A igreja de Corinto, ela tinha, sim, os dons, ela só tinha dificuldade em administrar esses dons. E aí, o ponto 1 fala que os dons são importantes. Os cessacionistas, né, eles diziam que os dons haviam cessado lá e que os crentes pentecostais eles tendem a se achar superiores uns aos outros porque tem algum dom. Infelizmente, ou lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. E aí o apóstolo Paulo trata desse assunto lá com os crentes de Corinto, né? Existe sim e há diversidade de dons. E o que mais nos chama a atenção nessa lista de dons aí que foi apresentado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, que nós estamos falando dos dons espirituais, não são só os 9 dons, mas a diversidade deles, né? A diferença, cada um é dom diferente. Então, se nós compararmos essa lista aí de 1 Coríntios com a de Romanos e com a de Efésios, irmãos perceberão a diferença, né? Nós vamos ver que os dons, eles não são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja. Nós temos aí, no livro de Romanos, os dons de serviço, no livro de Coríntios, os dons espirituais, e no livro de Efésios, os dons ministeriais. O ponto 3 da lição fala da autossuficiência e humildade. Irmãos, nós não somos autossuficientes. Não podemos nos orgulhar nem nos portarmos de modo arrogante, nem autoritário no exercício dos dons, porque o dom não é concedido com mérito. Os dons, ele nos é concedido pela graça de Deus. Os dons espirituais só nos é concedido pela graça de Deus. É a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não somos autossuficientes, nós somos totalmente dependentes de Cristo e por isso nós não podemos ser arrogantes, mas andarmos com humildade e temor
a Deus. E aí, fazendo uma síntese, não existe um dom mais importante que o outro. Você não precisa se achar melhor que o outro por conta desse dom. A cada um, Deus deu um dom. E todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. E aí, concluindo, né, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais nós podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, eles são atualizados, e nós temos que buscar os dons do Espírito, pois estão à nossa disposição. E os dons, eles são um exemplo da multiforme graça de Deus que nos concedeu. E que bênção que não é por mérito, para que alguns não pensem assim: Deus me deu esse dom porque eu sou um bom crente, porque eu sou uma boa crente. É a graça de Deus nas nossas vidas. Então, nós estaremos estudando sobre esse tema. Hoje nós entendemos e aprendemos que existe aí uma classificação dos dons, dons de serviços, dons espirituais e ministeriais. A lição nesse trimestre ela vai abordar principalmente os dons espirituais e ministeriais. Bom, hoje nós tivemos a ajuda da EBD Panorama, que trouxe esse conteúdo um pouco mais resumido, e aí eu pude trazer esse resumo para os irmãos. Peço perdão pelos barulhos que aconteceram aqui, mas nós demos seguimento. E que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida. E na próxima semana iremos estudar aí uma outra lição falando a respeito desse tema dos dons espirituais. E a lição de número 2 fala sobre o propósito dos dons espirituais. Porque Deus deu dons aos homens, né? Pela sua graça, porque Deus deu dons aos homens. Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima, se Deus assim nos permitir.